Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Desde já agradecer ao Daxi Isqueté pela oportunidade que me deu para realizar aqui os podcasts Viva a Vida com Fertilidade. Hoje vamos falar de endometriose. Quem está connosco é o Dr. João Alves, médico, ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva do Hospital da Luz de Lisboa. Obrigado, João. Obrigado, Miguel. Só para isto é para ser mais leve. Nós conhecemos-nos, estava eu no ano comum e estavas em Cascais no internato, acho que foi isso. Já foi há uns anos. Já foi há uns anos. Já. Mais de 10 anos, exatamente. Pois, estava eu no ano comum e na altura estavas no internato do Garcia da Horta e depois fizesse o distrital ou o central, não sei o que é que era. Sim, o distrital, exatamente. Exatamente, e foi daí, já exatamente. Na altura tinhas ido lá, estavas em Cascais para fazer já a laparoscopia. Sim. E depois nessa fase, eu sei que depois acompanhei um bocadinho o teu percurso, porque também depois estive em Bruxelas, quando entrei no internato, nessa fase tu depois foste para Clermont-Ferrand, não foi? Foi, tive um ano em França, tive 6 meses em Clermont-Ferrand e 6 meses em Estrasburgo. Okay. Que são os centros de referência europeus para a cirurgia invasiva, foram um bocadinho os pioneiros em toda a área da ginecologia. Já é um bocadinho histórico, mas são centros fundamentais. Na área da laparoscopia, até há certos materiais que nós usamos que vieram de lá, para as esterectomias vaginais, agora já existem vários no mercado. Sim, mas o mobilizador de Clermont-Ferrand, exatamente. É isso, Foi um centro de grande desenvolvimento e ainda é um centro importante. Sim. Nós temos alguns doentes em comum de endometriose. Eu faço algumas coisas pequenas de endometriose, mas coisas mais complexas referencio para o João e para outros colegas na endometriose. E é daquelas doenças que ao longo dos anos tem vindo, cada vez temos mais impacto, porque cada vez se fala mais, os doentes são mais sensibilizados, os próprios médicos também, mesmo os médicos generalistas, e é uma das doenças que tem também um impacto na fertilidade. Há um artigo que fizeste, que vi que partilhaste no Facebook ou no Instagram, que estava a dizer nem todos os doentes com endometriose têm fertilidade, aí há uns meses que eu tinha visto. Isso é super interessante. Tem casos engraçados de doentes até com endometrioses graves, com endometrioses profundas e importantes e que com atingimento do reto e tudo, e que marcam uma consulta comigo por infertilidade e nessa primeira consulta descobrem que estão grávidas. Portanto, sem dúvida, às vezes já há coisas incríveis, não é? Portanto, não é sinónimo de infertilidade o facto de ter endometriose. Tive um caso, não era endometriose, eram vários poliquísticos, foi a minha consulta há 2 semanas. Primeira vez, fizemos a ecografia, olha, mas você está grávida, não tinha ciclos irregulares, tudo, e ficaram todas contentes e não sabia. E na endometriose também pode acontecer isso. Pode acontecer. É sempre um sucesso, não é? É sempre uma coisa impressionante. Por exemplo, na definição da Organização Mundial de Saúde, ela mudou entretanto a definição, mas a definição tradicional e inicial considerava, por exemplo, mulheres com endometriose, ovários poliquísticos, em vez de ser aquele 1 ano a tentar engravidar, era apenas os 6 meses. Por isso, como tem impacto na fertilidade, antecipamos um bocadinho o estudo. Mas entrando agora um bocadinho mais sobre a endometriose. A endometriose afeta mais ou menos que percentagem de população? Afeta cerca de 10% das mulheres em idade fértil, portanto afeta 1 em cada 10 mulheres, portanto é relativamente frequente e está associada realmente a células parecidas com as células de dentro do endométrio, portanto sou desse tecido, mas fora da cavidade uterina, portanto seja no endometriose profunda, muitas vezes no septo retrovaginal, ou seja, dentro do ovário, criando endometriomas, ou às vezes até afetando as trompas e outros órgãos. A endometriose pode aparecer em vários órgãos, na parte da bexiga e tudo mais, mas portanto está associada principalmente a 2 grandes queixas. Uma delas que tem a ver com a dor, que é o mais frequente, pelo menos que nos chega até nós mais, portanto provavelmente estamos a ver a ponta do iceberg. Poderá haver muito mais mulheres que até possam ter endometriose e que não tenham dores, o que é fantástico. E depois temos outras doentes realmente com histórias mais prolongadas, e essas conheces bem, da infertilidade, não é? Portanto, com dificuldade em engravidar, às vezes a endometriose pode ser realmente uma das causas de não conseguir engravidar. Uma das coisas que eu acho, falaste há pouco, temos aquele grupo de mulheres que não tem praticamente sintomas nenhuns e fazemos ecografia e vemos endometrioma e até podemos pedir ou não uma ressonância magnética e vamos ter uma endometriose muito profunda, mas ela não se queixa nada, como aquelas mulheres com pequenas lesões de endometriose e têm queixas imensas que afetam a qualidade de vida. Acho que existem alguns artigos de endometriose e a qualidade de vida. É uma doença que tem um grande impacto na qualidade de vida das mulheres. E muitas vezes a indicação cirúrgica que fazes é mesmo para trazer maior conforto à mulher para melhorar a qualidade de vida. É mesmo. A cirurgia
principalmente em mulheres que não podem ou não queiram fazer a terapêutica hormonal com pílula, essa cirurgia realmente é um bom auxílio para melhorar a qualidade de vida e reduzir as dores. Isso é fantástico. Outra da questão da endometriose é porque é que eu tenho endometriose e de onde é que vem a endometriose e tudo isso. Nós próprios não sabemos. As teorias de endometriose existem 3, 4 teorias. Acho que uma das mais comuns é aquela da menstruação retrógrada. É a teoria de Sampson, exato. Teoricamente temos células do endométrio que vêm dentro do útero e através das trompas sairiam pelas trompas e iriam alojar-se fora da cavidade uterina, não é? Portanto, isso é uma das teorias. Depois existe a teoria celómica, a transportação através do sangue, provavelmente justifica mais à distância. Exatamente, é? essa. Justifica mais à distância. Endometriose no coração, no pulmão, que são coisas raras. Mas... Felizmente sim. Mas depois temos alguns casos, depois temos outras teorias, mas estas são algumas das mais importantes, são algumas das mais importantes realmente em termos de... Outra das coisas que vocês têm na Luz e tu fazes parte é uma equipa multidisciplinar. Que é um bocadinho falares um bocadinho. Quase todos os hospitais, públicos e privados, mas mais o privados, notamos que dentro dos privados querem juntar um grupo de especialistas em endometriose, ginecologistas, urologistas, cirurgiões gerais, a própria imagiologia para nos dar apoio e tornar na Luz conseguem ter no mesmo espaço essa integração dessas especialidades. Sim, isso é cada vez mais fundamental, de modo a conseguirmos fazer um tratamento completo às doentes, ou seja, se nós trabalhamos muitas vezes mesmo na parte da cirurgia e também na discussão pré-operatória das doentes, também com essa discussão com os nossos colegas da urologia, com os nossos colegas da cirurgia coloretal, muitas vezes, considerando a hipótese ou não de eventualmente ressecção intestinal quando é necessário. Portanto, temos esse trabalho em grupo que eu acho que é fundamental de modo a conseguirmos, a longo prazo, conseguir melhor tratamento para as doentes e normalmente por laparoscopia, porque trabalhamos com alta definição, trabalhamos com câmaras com alta definição, portanto conseguimos oferecer um tratamento minimamente invasivo e muito preciso em relação à doença e normalmente conservando os órgãos reprodutivos. Sim, ou seja, é o ideal, não é? Antigamente, então, uma mulher com endometriose era a esterectomia e a anexectomia. Pronto, era aquilo tradicional que se fazia. Atualmente, cada vez a indicação cirúrgica não é tão grande e há indicações cada vez mais específicas e quando fazemos é uma cirurgia conservadora. Sim. Aliás, isso é um dos mitos que existe, a ideia de remoção do útero poder curar a endometriose. Isso é completamente falso, ou seja, porque normalmente, aliás, aí há uma distinção importante entre a adenomiose, que é a própria parede do útero com implantes de endométrio, ou implantes de tecido parecido com endométrio, ou endometriose que é fora do útero em si. Sim. Portanto, o facto de tirarmos o útero, se não tiramos os implantes todos de endometriose que existem à volta do útero, não vamos estar a curar nada. Há focos que estão sempre ativos. Então, se mantiver os ovários, esses implantes poderão até progredir. Portanto, não é favorável esse tipo de manutenção. Só tirar o útero não resolve, não é uma solução. Outra das coisas, dentro da cirurgia, falaste também de cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, como é que está no ponto de vista de futuro da endometriose? Achas que vai passar por aí? Não vai? Vai faltar alguns anos até conseguirmos haver outra coisa que é cada vez mais em medicina é até que ponto é que é custo efetivo, ou seja, gastar o recurso de uma cirurgia robótica em endometriose versus a eficácia do processo. Eu trabalho só na Luz Lisboa, não é? Nós temos esse é um handicap grande em termos de custos, ou seja, porque os custos são refletidos na doente. A maior parte das seguradoras ainda não pagam a parte robótica em cirurgia benigna, o que significa que esse custo tem que ser refletido na doente. Portanto, ainda é um custo relativamente elevado. Há algumas vantagens, a imagem 3D, o facto em cirurgias mais longas ser mais confortável também para o cirurgião, portanto potencialmente também ser melhor para a doente por estarmos com mais capacidade, portanto quer dizer, isso existe. Eu fiz a certificação do robô esta semana, portanto, é interessante. Agora eu acho que é uma vantagem, não há de ser para toda a gente, infelizmente. E há de ter indicações precisas caso a caso, ou seja, ainda não vai ser de certeza para toda a gente, porque mesmo os custos financeiros implicados são relativamente elevados. E há uma coisa que nós na endometriose, em termos cirúrgicos, ainda temos muito e que eu ainda gosto muito,
que é a sensação tátil da doença. E enquanto que o robô nós não temos essa sensação tátil, que depois é substituída por uma visão 3D e em mais alta definição ainda do que a laparoscopia tradicional ou convencional, mas ainda nos falta um bocadinho para chegarmos a esse ponto. Portanto, provavelmente há indicações para a cirurgia robótica, não há de ser, infelizmente ainda não há de ser para todos os doentes e talvez haja aqui um caminho ainda de evolução. Não é? Foi o caminho que a laparoscopia fez. Há esse paralelismo, sim, que é interessante. Vamos ver por qual é que é também a postura também em termos das seguradoras e qual é que é a real mais-valia que isto pode trazer às doentes. Provavelmente também tem menos dor no pós-operatório porque o robô também fixa nas portas da doente e portanto é potencialmente, portanto, enquanto que a laparoscopia nós fazemos mais pressão na própria parede abdominal, no robô essa pressão, o robô corrige essa pressão. Sim. Portanto fixa mais as portas e portanto poderá haver menos dor. É interessante, eu acho que há um caminho interessante aí a progredir. Sim, porque por exemplo nas outras áreas, urologia já é mais clara e objetiva a sua utilização. Na área da ginecologia não, mas a questão dos seguros é importante. Enquanto os seguros não participarem, acaba por ser difícil também de convencer. Pronto, pode ser um caminho mais longo, sim, pelo menos um caminho mais longo. E também os materiais estão patenteados, estão registados, as patentes vão começar a cair e vão começar a surgir material mais barato. Sim, estamos numa fase em que há vários robôs a entrar no mercado. Sim. Ou seja, há outros robôs a entrar no mercado. Portanto, esta concorrência poderá também fazer com que haja uma diminuição dos preços. Isto é interessante do ponto de vista também económico para podermos oferecer melhores tratamentos às doentes e mais baratos. Portanto, isso é sem dúvida interessante. Mas agora como falaste, por isso, já falámos da prevalência da endometriose, falámos do que é a endometriose, do sintoma principal que é a dor. Há uma coisa que eu digo que é os 5Ds, muitas vezes, que é dor pélvica crónica, dor a urinar, dor a evacuar, dor nas relações e dor nas menstruações. Nem todas as mulheres com endometriose têm estes 5Ds, mas se tiverem um ou dois, pode despertar-nos esse alarme e descartar. Para fazer o diagnóstico definitivo vem um bocadinho da tua parte das suas cirurgias, em que biopsas o nódulo, ou tiras um nódulo sugestivo de endometriose e depois temos o resultado anatomopatológico. Mas depois há um diagnóstico imagiológico altamente sugestivo de endometriose. Sim. Tanto pela própria ecografia que fazemos na consulta, como tanto com a ecografia 3D, como a ressonância magnética nos pode ajudar. Geralmente fazes sempre isso? Cada caso é um caso, ou seja, eu tinha um professor até em França que dizia uma coisa muito engraçada, dizia que para diagnosticar endometriose só precisava de saber ouvir a doente e saber escutar a doente, que é o fundamental, não é? Saber a história clínica, back to the basics, não é? Voltar às nossas origens da escola de medicina, mas também depois a observação. Portanto, aí realmente às vezes só isso é suficiente em alguns casos. Depois a ecografia, sem dúvida, que é um auxílio importante, e a ressonância completa muito a ecografia, e portanto acaba por nos dar um pouco mais de informação um pouco além, por exemplo, até num nível mais alto do que a ecografia consegue atingir. Portanto, não deixa de ser interessante. Agora, por exemplo, às vezes é preciso também fazer colonoscopias, no sentido de também perceber se a doença atinge o reto e se atinge a mucosa do reto. É preciso às vezes fazer, por exemplo, urotacos, no sentido de perceber qual é que é o envolvimento do sistema urinário, e trabalhando também com o urologista nesse sentido. Portanto, acaba por ser uma individualização grande caso a caso. Eu diria que a história clínica e o exame objetivo são os principais, que a ecografia e o treino nessa ecografia específico para diagnóstico de endometriose é um treino que ainda não existe de uma forma universal e é preciso alguma sensibilidade, ou seja, a generalidade dos ginecologistas provavelmente não diagnostica ainda endometriose e portanto é preciso ter algum treino específico na endometriose e perceber também que se encontramos um ponto doloroso poderá haver algo por trás desse ponto doloroso, e isso é importante ter essa sensibilidade e perceber que a dor não é normal. Sim. Ou seja, isso é até aquilo que tu começaste por dizer, dos 5Ds e tudo mais, quer dizer, ou seja, se temos uma dor muito importante com a menstruação, em que às vezes dizem que é 9 em 10, ou que é uma dor, pior dor que eu já imaginei, sempre que menstruo, que não consigo fazer a minha vida normal, que tenho dores com as relações sexuais profundas, que isso é uma coisa que me afeta, então, provavelmente, estamos perante uma situação que poderá mais provavelmente ser endometriose. Afetar a endometriose. Mas essa também é importante, ou seja, individualizar cada caso.
a colonoscopia é um dos exames que às vezes se pede mesmo para depois, com o apoio da cirurgia geral, se é necessário fazer correto, alguma coisa, e costumam pedir muitas vezes. Percebo quando principalmente em nódulos retovaginais maiores, Sim. ou seja, acima de 3, 4 centímetros, sabemos pela literatura que esses nódulos podem entrar mais para dentro do intestino e às vezes não precisam mesmo de entrar para dentro do intestino. Às vezes temos casos em, por exemplo, que o colonoscópio não consegue avançar e a doente tem obstipação, portanto isso reforça-nos a necessidade eventual de fazer uma ressecção intestinal ou não. Sim. Se não tiver, porque felizmente não são assim tão frequentes esses casos, mas de quando em quando esses casos entram na nossa consulta, e portanto é preciso também conseguirmos oferecer um tratamento. Eu costumo dizer que quanto mais nós estudamos as doentes e quanto mais nós temos informação, menos imprevistos temos na cirurgia e mais bem preparados vamos para a cirurgia. Isso é mais fundamental. Não é? É como fazer assim uma peça, como se faz nos cancros, um estadiamento, fazemos um estadiamento de endometriose antes de... É um bocadinho. Antes de ir é um bocadinho, é um mapeamento de modo a conseguir perceber qual é que é o caminho, o que é que podemos oferecer, quais é que são as expectativas que também podemos dar ao doente, porque a nível cirúrgico o sucesso de qualquer cirurgia tem a ver com a doente perceber que aquilo que nós vamos conseguir oferecer é aquilo que a doente espera. Sim. E portanto, se nós tivermos as coisas mais bem estudadas, também temos mais sucesso nesse tipo de tratamento. Sim. Porque há doentes que me dizem, olha, eu não quero tirar trompas. Sim. Ainda que falas nisso das trompas, que é, muitas vezes, às vezes um diagnóstico de endometriose há aquele exame que é isto, uma salpingografia, que nós temos contraste e vemos o contraste a passar nas trompas. E às vezes as trompas estão obstruídas. E às vezes ter trompas obstruídas pode ser o primeiro sinal que possa haver alguma endometriose, porque as trompas são dos primeiros órgãos, tal qual como os ovários, a ter afetação da endometriose. As trompas por si só, e é uma das indicações, é tirar as trompas ou não tirar, que é um grande tema. Se as trompas, temos uma hidrossalpinge, a trompa dilatada com líquido, se a trompa tem um aspecto que nós na laparoscopia vemos que não é viável, pode até pôr em risco uma gravidez ectópica, tudo isso, e mais vale prevenir e tirar a trompa ou mesmo obstruir a trompa, porque pode ser um foco tanto de líquido da hidrossalpinge ir para dentro do endométrio e dar falhas de implantação recorrentes, como ser um risco de uma gravidez ectópica. Mas é um tema que também é discutir caso a caso e ver cada situação. E se for antes de um tratamento de fertilidade? Agora faço-te uma pergunta. Sim, dentro dos tratamentos de fertilidade depende sempre do caso. Eu também não sou daqueles médicos e dos artigos que já não é para tirar as trompas a todas, nem obstruir as trompas a todas. Mas se tiver uma trompa dilatada, se é uma trompa dilatada, e se fores fazer uma transferência, vale a pena tirar a trompa antes ou não? Se tiver a trompa dilatada sem exame de histerosalpingografia, ou seja, diagnosticado na ecografia ou numa ressonância, tem indicação para tirar. Agora, se for aquelas trompas dilatadas que fica dilatada quando nós injetamos o contraste, depende de caso a caso. Nós fazemos a cirurgia e vemos. Porque nós às vezes, na histerosalpingografia, vemos aquilo que parece um formato de uma salsicha, e que nós depois na laparoscopia vemos as coisas completamente normais. E não vemos aquela imagem que nós vimos. Por isso, mais vale na laparoscopia fazermos uma prova de cromatubação e vemos como é que as trompas se comportam e depois decidir. Mas eu explico isso às doentes e vejo isto. E às vezes pode fazer uma salpingoplastia. Pode haver uma aderência junto a libertação das aderências à volta da trompa. E resolver o problema e tudo isso. Sabemos que, ao resolver o problema naquele local, se aquilo for uma hidrossalpinge crónica, estamos também a potenciar o risco de uma gravidez ectópica. Mas ao mesmo tempo não estamos a inviabilizar engravidar espontaneamente. Por isso depende sempre de caso para caso. Agora, se temos uma dilatação que se vê na ecografia ou que se vê numa ressonância, é para tirar. Sim. Agora, as outras todas é prova de cromatubação e ver. Já me aconteceram casos mesmo que há uma aderência junto à extremidade distal da trompa que se nós tiramos e que aquilo fica uma trompa perfeitamente normal, mas mesmo... Eu também não tiro trompas normais, também, ou seja, por mais que os exames me indiquem que as trompas estão estragadas, na cirurgia vou sempre testá-las e vou sempre decidir um bocadinho a função, ou seja, normalmente a indicação para mim de remoção é uma trompa claramente danificada e não permeável. Aí acho que principalmente em alguém que vai fazer um tratamento de fertilidade, acho que estamos a adiar um problema, ou seja, provavelmente mais tarde o especialista de fertilidade vai dizer, olha, tens que ir lá tirar a trompa porque esta é uma hidrossalpinge crónica, portanto isto é uma coisa antiga, não vai resolver e vai-me prejudicar o sucesso da transferência. Mas há colegas que tiram trompas sempre. Tipo, há colegas que se interessam, já que tem indicação para FIV, então se tem para FIV, não vai precisar das trompas nunca. Pois, eu percebo. Depois, outra das coisas que se faltam nos artigos é até que ponto é que isso pode comprometer a vascularização.
no ovário. Sim. E, consequentemente, por causa da vascularização cultural e, consequentemente, o recrutamento dos folículos. E existem alguns artigos sobre isso, até há um que compara a obstrução tubular, ou seja, na extremidade proximal, coagularmos versus tirar a trompa, e houve melhores resultados só na obstrução. Só em coagularmos a extremidade proximal. Mas pá, é sempre, não há branco nem preto, é um bocadinho a sensibilidade caso a caso. Mas às vezes, pá, há aquelas trompas que nós na laparoscopia vemos e são mini choricinhos que vemos dilatados, e aí claramente é para tirar. Mas é um tema. Falámos a questão das trompas, a questão do ovário. Quando é que operamos? Que tamanho do endometrioma para operar? Se partimos para FIV com um endometrioma de 2 cm ou 3 cm ou não? Se vale a pena mexer nos ovários antes ou nos ovários depois, se vamos prejudicar a nossa reserva ovárica, é outro drama um bocadinho que nós às vezes temos dentro da PMA, porque por um lado queremos mexer o mínimo possível no ovário, por outro lado não queremos que o endometrioma prejudique o recrutamento e nós na pulsão nem colocar em risco a doente, porque ao aspirar os folículos podemos pulsionar um endometrioma, pode haver uma probabilidade de uma peritonite. Eu aí sou um bocadinho exigente com os especialistas de fertilidade. Sim. Ou seja, eu genericamente, hoje em dia, qualquer doente com indicação operatória, normalmente essa indicação é mais pelas dores e pela qualidade de vida, mas qualquer doente com endometriomas, ou seja, e principalmente se forem endometriomas grandes ou se forem bilaterais, gosto sempre que vão primeiro à consulta de fertilidade e que considerem uma punção do ovário. Sim. Ou que considerem uma estimulação daqueles ovários e tudo mais, por 2 motivos. Não só porque eu costumo chamar isso um seguro de fertilidade. Sim. Ou seja, vamos estar a preservar a fertilidade de alguém que potencialmente vai necessitar de eventualmente vir fazer uma FIV, mas também porque já sei que vou afetar aquele ovário e, portanto, vou eventualmente reduzir um pouco a reserva daquele ovário, que já não é um ovário saudável, porque tem lá um endometrioma, mas quando nós tiramos o endometrioma do ovário, o ovário sangra sempre um bocadinho, portanto nós vamos ter que fazer microcoagulações no ovário, portanto vamos sempre afetar um bocadinho a reserva daquele ovário, por melhor cirurgião que seja. Exatamente, é verdade. Ou seja, não há magia, ou seja, não vamos deixar um ovário sangrar e, portanto, não há hipótese. O endometrioma é um quisto que adere fortemente ao ovário, não é um quisto como um teratoma, por exemplo, que é um quisto que se solta facilmente. Portanto, são coisas diferentes. E acho que aí é uma vantagem grande. Nem toda a gente pode, mas aí peço normalmente sempre, olha, gostaria que visitasse um colega de fertilidade, no sentido de perceber que se existe a possibilidade ou não de fazer uma punção destes ovários, porque eu acho que isto poderá ser favorável para si, para o seu futuro, e eu acho que isso é um Sim. aspecto super interessante. É a preservação da fertilidade. Vamos ter um live, não é, Catarina? Nutrição, em que vamos falar disso. Ainda este ano, acho eu. Mas pronto, depois agora lembrarmos disso. Mas da questão da preservação da fertilidade, há um artigo que diz que preservar a preservação da fertilidade em mulheres sem endometriose pode-se fazer idealmente perto dos 38 anos ou antes dos 38, quanto mais cedo melhor. Nas mulheres com endometriose, esse artigo recomenda fazer aos 35, o cutoff é vez de ser os 38 aos 35. Porquê? Pelo impacto que a endometriose na qualidade dos óvulos. Outro tema interessante que fazem é, imagina, tens essas doentes que têm endometriomas bilaterais ou unilaterais e que fazem a preservação da fertilidade. Notas que há um agravamento da endometriose? É um tema também muito que me perguntam. Eu honestamente acho que sim. Sim. E acho até que é de tal modo importante que quando fazes uma estimulação e tu fazes a estimulação, acho que devemos afastar pelo menos um mês da estimulação da cirurgia. Ou seja, porque claramente vai haver um florescimento e uma inflamação dos tecidos ováricos e tudo mais, e portanto aquela endometriose vai florescer, por assim dizer. Não estou a dizer que vai aumentar exponencialmente, mas vai ficar mais inflamatória. E portanto, aí também toca no outro ponto, até que ponto é que vale a pena eu fazer a cirurgia se depois vier a precisar de uma estimulação. Então eu se calhar prefiro primeiro que vocês estimulem, estraguem um bocadinho, desculpa a expressão, é verdade. mas que estraguem um bocadinho. Sim. E depois que eu vá tratar a seguir, numa altura em que os óvulos estão congelados, e depois fazemos uma transferência a seguir numa fase em que a endometriose está sossegada e tudo mais, e temos uma situação mais estável. Então eu acho que isso é favorável. Nós já tivemos doentes assim, e a questão é, quando falas da preservação da fertilidade, preservar óvulos ou preservar embriões? Isso é um tema passas teu. para mim. Exato. Essa parte escolhes e decides. Sim, não. Os óvulos são mais sensíveis. O que é que isto quer dizer? Enquanto que a taxa de sobrevida dos óvulos é 80%, 90%,
A do embrião é quase 98, 99%. Ou seja, se tem um orçamento estável, mulher que pretende engravidar nos próximos anos e já tem um parceiro definido, congelamos embriões. Na mulher solteira, que não tem um relacionamento estável, ainda não sabe se quer ser mãe, congelamos óvulos. Porque os óvulos têm maior probabilidade de ao descongelar não sobreviverem todos, enquanto os embriões sobrevivem. Eu tenho ideia que por 10 óvulos vocês não conseguem 10 embriões. Não. Esse é 10 óvulos, um embrião. 2 embriões? 2, 3. E na mulher com endometriose, conseguimos um é bom. Porque o que é que acontece na mulher com endometriose? Nós recolhemos os óvulos, fecundamos os espermatozoides e depois ficam 5 dias na incubadora. Enquanto nas mulheres sem endometriose há uma divisão celular normal e chegamos a blastocisto, em 10 óvulos conseguimos 2, 3 embriões. Numa mulher com endometriose, durante esses 5 dias criam fragmentos, ou seja, aquela divisão das duas bolinhas, 8, 16, criam fragmentos lá dentro e que depois não chegam ao blastocisto e ficamos apenas com um. Por exemplo, o congelamento de óvulos é comum nas doadoras de óvulos. Sim. Que a todas as clínicas geralmente é o processo que se faz. Geralmente garantem para cada doação entre 8 a 10 óvulos. Para quê? Para garantir entre 2, máximo 3 embriões para o casal receptor. É um procedimento que se faz todos os dias e todas as clínicas têm dadoras e banco de óvulos. Uns mais do que outros, mas faz. E nas mulheres com endometriose temos esse impacto que é, podemos até ter um bom número, mas depois ficamos com poucos embriões porque são muito fragmentados e têm má qualidade. Dentro da área da fertilidade, agora há 3 vias que afetam a fertilidade. Há tanto a qualidade dos óvulos, o número de óvulos recolhidos, a qualidade dos embriões e depois também tem a ver com a qualidade do endométrio para receber um embrião. Há vários artigos também que falam que é, se nós fizermos uma biópsia endometrial naquela janela de implantação, em que conseguimos ver que existem fatores de aderência e interação embrionária que expressam menor número numa mulher com endometriose e numa mulher sem endometriose. São estas 3 vias. Claro que engravidar espontaneamente o problema das trompas é o mais comum, mas depois na área da FIV são estas 3. E tocamos aí também um bocadinho na adenomiose. Qual é a tua opinião em relação a isso? A adenomiose, nós não temos nenhuma arma terapêutica para a adenomiose. Eu acho que às vezes abusa-se um bocadinho do diagnóstico da adenomiose, não é? Também temos esse defeito às vezes, nós médicos, porque achamos que se alguém tem muitas dores e não tem propriamente endometriose profunda, então poderá ter adenomiose. Eu até diria que se calhar a maior parte das mulheres com 45 anos, com múltiplos filhos, terão algum grau de adenomiose. Isso será uma evolução normal do útero ao longo da vida da mulher. Agora, claro que não é assim tão frequente aos 20 e poucos anos ter adenomiose, não é? Mas está descrito também que afeta a fertilidade, não é? E afeta as vossas taxas de sucesso de transferência. De transferências e de receptividade endometrial. Havia antigamente, bem, há 3 ou 4 anos, a sair um artigo que se dizia que a adenomiose com o Actosiban, que é um medicamento para impedir as contrações das mulheres com ameaça de parto pré-termo, se dermos antes da transferência, faz um bolus de Actosiban e melhora a receptividade. Isso já foi completamente refutado. Porque sabemos que a adenomiose, o útero é tem maior distensão e pode contrair na receptividade endometrial. Então pensava-se que podia ter melhores resultados. Andamos sempre à procura de alguma coisa, mas não existe nada eficaz. A única coisa que às vezes há alguma tendência a fazer, tenho um amigo meu espanhol que trabalha também na área da fertilidade, mas é cirurgião, e que às vezes nos úteros em T, que às vezes estão associados à adenomiose, uma plastia uterina, não é? Ao fim e ao cabo, transformar a cavidade do útero em T numa cavidade do útero triangular. Faz aqueles shavings de cortes portanto, fazer uns cortes transversais, só no sentido, é das poucas coisas que de quando em quando faço, às vezes até no mesmo tempo cirúrgico da laparoscopia, associar as duas coisas, mas não há, acho que não há muita evidência, apesar de tudo, das taxas de sucesso reais deste tipo de procedimentos. Portanto, estamos um bocadinho ainda mais limitados, não é? Outra das coisas que acontece é as taxas de sucesso nos tratamentos de PMA não são 100%. Estamos longe disso. Era ótimo que conseguisse, mas a maioria... 50% é bom? Em mulheres novas para doação. A maioria é 30%. Quando olhamos ver as grandes casuísticas, randomizar, independentemente da idade, fator de infertilidade, tudo é 30%. Mulheres mais novas, com problemas das trompas, 50%. Doação de óvulos, 50% a 60%. Mas a grande maioria vai para um tratamento para jogar nos 30% de taxas de sucesso. O que é que acontece? Quando fazemos as transferências, a probabilidade de engravidar à primeira é difícil. E então começamos a descartar. Fazemos esteroscopia, descartamos as trombofilias, tentamos procurar se existe alguma coisa que justificou a falha de implantação. Por exemplo, na esteroscopia, que é o exame que há centros que fazem sempre, eu geralmente só falho 1 ou 2 transferências falhadas, faço a esteroscopia, mas se tiver alguma patologia no endométrio, tudo isso suspeito, faço a esteroscopia sempre antes.
quando faz a histeroscopia, faz a biópsia do endométrio, geralmente faz Sim. sempre, e depois pesquisas um marcador de endometrite crónica, porque portanto pode ser uma das justificações da falha de implantação, e melhoras a cavidade, tens o resultado histológico e tudo isso. E também nos pode ajudar nesta fase quem faz um bocadinho de cirurgia minimamente invasiva e também trabalha, e pode nos dar mais dados e ajudar. Outra das coisas dentro da área da infertilidade, dos tratamentos, depois já vamos entrar na área das mulheres que não pretendem engravidar, mas têm endometriose. Na área das mulheres que pretendem engravidar e fazem tratamentos, qual é que é o protocolo de estimulação ideal? Tu estiveste em Santa Maria, acho que eu passei lá em Santa Maria, vias que aquilo era sempre ciclos longos e que haviam vantagens em fazer ciclos longos nas mulheres com endometriose. Atualmente, já ciclos longos ou ciclos curtos vai dar ao mesmo. E o ciclo curto é muito mais confortável para a mulher, menos injeções e com os mesmos resultados. E nós temos que ajustar as doses. As mulheres com endometriose precisam de uma dose superior porque respondem pior do que as mulheres sem endometriose. Mas o ciclo de estimulação é muito semelhante. Então, temos um bocado de ajustar a dose e pronto, quando planeamos a punção, se houvermos endometrioma, convém fazer antibiótico profilático, por causa do risco de funcionarmos o endometrioma. E depois, ao congelar os óvulos, deixar crescer os embriões na quadra 5 dias e depois transferir o embrião nas melhores condições possíveis. Já aconteceram casos de primeiro congelamos os embriões, depois são operados por ti e depois é que planeamos a transferência porque esperar uma melhor taxa de sucesso. Por isso, geralmente nas mulheres com endometriose e infertilidade, este é os ciclos que nós fazemos. Mas a maioria das mulheres com endometriose não querem para já engravidar, ou então já engravidar, já têm os filhos e têm queixas de endometriose. E aí o que é que geralmente fazes? Se não estivermos a falar de fertilidade, há sempre, cada caso é um caso também, mas há vários tipos de tratamentos. Eu diria que a grande maioria das mulheres com endometriose estão confortáveis e estão estáveis com terapêutico hormonal. Sim. E, portanto, significa isto com pílula, seja ela qual for, seja uma pílula de prostagénio, seja uma pílula combinada. Hoje em dia há várias opções, seja um dispositivo intrauterino com libertação hormonal. Portanto, há várias opções médicas. Por vezes, algumas queixas mais específicas são mais difíceis de debelar só com medicação. Eventualmente é preciso fazer realmente a laparoscopia de modo a melhorar mais a qualidade de vida. E hoje em dia também se fala bastante e faz todo sentido ou seja, de um tratamento mais global. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se calhar não devemos pensar só em pílulas e cirurgias, devemos pensar um bocadinho em tudo, devemos tentar perceber que existem outras opções que devem ser pelo menos complementares em relação àquilo que nós fazemos, e não é raro de haver doentes a fazerem acompanhamento com nutricionista, porque em algumas queixas, como por exemplo o inchaço, ou como por exemplo as queixas intestinais de diarreia ou de obstipação, com a menstruação e tudo mais, como grandes melhorias, realmente em relação à nutrição, a famosa dieta anti-inflamatória. Exatamente, que eu e portanto falo algumas vezes. Que é bastante interessante e que ajuda bastante a qualidade de vida da grande maioria destas mulheres. Portanto, esta dieta, eu acho que é uma dieta que potencialmente tem grandes resultados na melhoria da qualidade de vida. E a fisioterapia, ou seja, também trabalho com fisioterapeutas e é super interessante, um feedback extremamente positivo, principalmente, por exemplo, em relação à qualidade de vida das relações sexuais. Às vezes, no pós-operatório é importante de modo a melhorar um bocadinho a elasticidade e ajudar a cicatrização dos tecidos. E também numa parte muito importante que nós homens, se calhar, às vezes não damos tanta relevância, mas que é óbvio para qualquer ginecologista, que é a confiança. Sim. Ou seja, se a fisioterapia correr bem e se a pessoa se sentir-se confiante, então vai poder ter mais facilmente uma vida sexual normal, porque vai acreditar basicamente que pode usar a vagina e que vai estar tudo bem e que não há problema nenhum. Enquanto que, caso contrário, eu acho que as pessoas vão com muito mais receio, com muito mais ansiedade, e que, sendo a vagina um músculo, é um problema. Tudo o que é receio e ansiedade vai prejudicar a relação sexual e vai prejudicar isso. Claro que a parte, por exemplo, da psicologia também é fundamental. Infelizmente não é raro ter doentes em consulta que eu começo a falar e
e eventualmente começam a chorar, eu digo sempre que sou insensível, não é bem assim, mas às vezes é preciso realmente um acompanhamento psicológico que consiga juntar a parte da fertilidade, como tu bem sabes, a parte das dores, a parte das relações pessoais com os outros. Não é fácil, ou seja, isto tem múltiplas implicações na vida das pessoas e é super difícil às vezes das pessoas conseguirem ter uma qualidade de vida normal e viverem para além da doença, que é o principal objetivo. E com melhor qualidade de vida. Sim, e que vivam bem, exatamente, porque a qualidade de vida é super importante, mas a pessoa precisa de conseguir arranjar ali umas zonas de conforto em que vive bem, que está ótimo e que não tem problema nenhum. A fisioterapia é importante. Eu também geralmente costumo referenciar, tenho um fisioterapeuta em Lisboa, em Setúbal e no Algarve, e é importante, aquilo não é imediato, ou seja, precisa de várias sessões, e às vezes as pessoas pensam que vão 1 ou 2 sessões de fisioterapia e que conseguem melhorar. Aquilo melhora, mas convém fazer várias sessões e tentar sensibilizar. Principalmente o que elas notam é do ponto de vista de relações sexuais, melhoram claramente, e nas cirurgias é o próprio útero, a manipulação do útero e tudo melhora, que talvez melhorar a menos probabilidade de ter aderências cirúrgicas associadas. Há pouco da dieta anti-inflamatória. A dieta anti-inflamatória também temos um risco um bocadinho de fazer demasiados restritos, e depois também é mais um fator dentro dessa equação que também causa mais ansiedade às mulheres. Há um tema agora que está surgindo no mercado, que é a utilização de probióticos como sendo anti-inflamatórios. Até falaram comigo há pouco, acho que como é que ele se chama? O Jorge Lima, lá da Luz, também está a fazer um estudo com probióticos, de falhas de implantação e tudo isso. Será que isso diminui a inflamação e consequentemente melhora os resultados numa mulher com endometriose ou não? Acho que precisamos de mais dados para precisamos conseguir de mais dados, provavelmente. esses dados, mas tem algum reporte de mulheres que estão a fazer, por exemplo, daquela biópsia endometrial que faço, e eventualmente pesquisa de microbioma específico do painel. Aquilo é um exame caro, raramente faço, mesmo em casos de múltiplas falhas de implantação. Eu falo aqui de valores, aquilo é entre 500 a 1000 euros, uma coisa assim que custa, por isso aquilo é caro. Aquilo faz um varrimento de vários micro-organismos e identifica qual é o micro-organismo. E muitas das vezes com esse resultado diz, olha, o micro-organismo isolado foi este, e tem indicação para fazer antibiótico ajustado e com sensibilidade para aquele micro-organismo, e depois recomenda probiótico 3 a 6 meses para repor a flora. Nós precisamos de mais dados para saber se isto há vantagens em fazer nas mulheres com endometriose. Mas aí tocamos um bocadinho naquilo que estavas a dizer no início, que é giro, porque provavelmente há de certeza uma base genética e suscetibilidade de algumas mulheres para endometriose e toca também na inflamação, ou seja, toca também na inflamação e nesta parte que tu estavas a dizer tão bem da flora intestinal, ou seja, há um campo de investigação super importante, de certeza, porque de certeza que há mulheres com endometriose sem dores, que nós sabemos que existem, e portanto existem pessoas com muito pouca endometriose e com muitas dores, e há aqui alguma coisa para explicar por trás, e parte disso pode estar nisso, pode estar no microbioma, pode estar na suscetibilidade, que também há um componente genético importante que passa de mãe para filha, portanto há aqui coisas de certeza ainda por explicar, são engraçadas. E que conseguimos talvez no futuro não apenas operarmos e fazermos pílula, mas trazer mais algo para eu acho que isso é fundamental, e eu costumo dizer, eu tenho doentes, por exemplo, a fazer acupuntura. Sim, e é super interessante, porque eu costumo dizer, olha, se resulta, não vejo porque não. Ainda hoje vi uma doente que está ótima, está fantástica, então, mas está ótima, mantenha aquilo que está a fazer. Se está a fazer as suas terapêuticas alternativas com acupuntura e tudo, e está fantástica, a mim parece-me lindamente, não tenho qualquer dúvida em relação a isso. É como as mulheres que estão a fazer acupuntura para os tratamentos de PMA e que nos pedem, na altura específica da transferência de embrião, fazem ciclos específicos, na estímulo da punção, fazem ciclos específicos. Há alguma evidência desses casos. Claro que não podemos exigir a mesma evidência com uma patente de um medicamento ou o que seja, mas existe já alguma coisa sobre isso, mas é interessante. E a endometriose, dos últimos anos, claramente, tem-se falado imenso, e tanto na comunidade médica como fora da comunidade médica, e acredito que vão surgir no mercado mais alternativas terapêuticas. Nos Estados Unidos acho que a Organon está a desenvolver um produto para a endometriose. Foi esta semana, o delegado. Mas ainda não está cá, está nos Estados Unidos, mas acho que foi aprovado esta semana. Pelo menos era o que ele me estava a dizer. Mas não sei o que é, não foi muito rápido. Mas é aí. Por isso, vimos prevalência da endometriose, porque é que a fisiopatologia da endometriose, os principais sintomas, os diagnósticos da endometriose,
endometriose e fertilidade, endometriose sem estar associada à infertilidade e um bocadinho esta terapêutica integrada da endometriose. Acho que abordámos assim mais ou menos os temas. Eu acho que sim. Todos. Importante é, não é normal ter dor, por isso se tiverem dor que afeta a qualidade de vida, procurem um especialista de ginecologista, se alguém que se suspeita de endometriose, alguma especialidade em endometriose, ou que faça e tenha essa vertente, e sempre um acompanhamento integrado com quem, que eu tenho estado a fazer. Doentes complicadas de endometriose passo para ti e para outros colegas para orientarem, tal e qual como a semana passada tivemos com o urologista ao Pedro, e patologia do homem também passo para ele. Vamos ter no futuro aqui o Carlos Belo para falar de doenças endocrinológicas e fertilidade, e é este modelo integrado permite ter um melhor resultado com os doentes e um melhor sucesso, Claro que sim. que se trabalharmos em equipa conseguimos trazer melhores resultados. Obrigado, João. Obrigado por teres vindo. Espero que tenham gostado. Eu aguardo pelo próximo podcast. Alguma questão ou alguma dúvida, sabe? Disponha. João, onde é que podem encontrar? Em Luz de Lisboa tens algum... Não, em Luz de Lisboa só sim. Tudo ótimo. Às vezes o problema da Luz de Lisboa, não sei o que é, da Luz de Lisboa e da CUF, os IDs, o que seja, são as agendas, que aquilo está sempre caótico. mas geralmente o que fazem é que pelo menos tentem agendar uma consulta, e se for uma coisa urgente, há secretárias sempre alojadas a cada um de nós, claro e depois consegue sempre antecipar se houver. Mas se for uma coisa urgente, não podem sempre pedir todas as urgentes, senão depois não temos capacidade de resposta. Mas de resto é isto. Vos vou estar na Luz, por isso, se quiserem sempre alguma coisa focada na endometriose, na cirurgia minimamente invasiva, só vão encontrar. Obrigado a todos e viva a vida com fertilidade. Até ao próximo podcast.